bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Não se esquece, se você gostar aqui desse vídeo, se quiser se inscrever aqui no canal, tem o botão de like, tem a caixa de comentários aqui também, um ambiente democrático para você poder emitir a sua opinião. E a gente vai falar de alguns assuntos aqui hoje. Ingressos pro Fla-Flu, você vai saber preços, valores. Ingressos pro Fla-Flu, tem polêmica sobre isso, vai entender tudo melhor aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. André e uma possibilidade, um gigante italiano monitorando o André, a gente vai, enfim, entender um pouco melhor sobre isso. E a gente vai falar, que é o primeiro assunto, inclusive, sobre Felipe Melo. Eu confesso, eu me achei um gênio no momento em que eu fiz essa relação, mas um monte de gente já fez essa mesma relação. Fui no Twitter e já vi gente lá falando que o Vitor Lessa tinha falado. Enfim, tinha um monte de gente já tocando nesse assunto e eu achando que eu era um gênio por fazendo essa relação. Que relação é essa, Gabriel? O que você tá falando que eu tô entendendo nada? Felipe Melo, no momento em que chegou a notificação lá de um grupo dos que cobrem o Fluminense, né, dos setoristas, repórteres e jornalistas que cobrem o Fluminense, de que Felipe Melo concederá entrevista nessa terça-feira por volta da hora do almoço, eu fiquei bem assim, cara, Felipe Melo concedendo entrevista? Que parada é essa? Porque um jogador que não é titular para conceder entrevista, essas entrevistas assim padrões, né, antes de jogos importantes, etc., é muito raro. Ele tem que estar num efeito, tipo assim, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Nem sei se isso já aconteceu, mas tipo, como se hoje Martinelli tivesse completado 200 jogos com a camisa do Fluminense. E aí sim, ele tivesse completado no último sábado e ele daria entrevista agora. Entendeu? Algo muito chamativo. Felipe Melo não vem nem jogando. E é a véspera de um jogo importante. É normal que você coloque alguém ali com mais cancha, com mais habilidade, que vá atrair mais a imprensa também para poder conversar com esse jogador, que não vai ter tanto as respostinhas protocolares de jogadores que não estão acostumados a dar entrevista, como seria, sei lá, se fosse o exemplo, assim, de um Manuel dando entrevista, ou de um Caio Paulista hoje dando entrevista também, sei lá, algum outro jogador, assim, que não fosse um Matheus Martins. Não, pré-jogo importante, você coloca jogadores de peso, você coloca um Fábio, você coloca um Nino, um Germancano, um Paulo Henrique Ganso, acho que são 5 ali, e colocaram, né, a assessoria de imprensa do Fluminense colocou o Felipe Melo para poder falar. E óbvio, todo mundo fez uma relação de se o Fluminense não terá André, não terá Nonato, e o Fluminense não chegou à conclusão de um substituto ainda tranquilo, né, tipo uma dupla, não. André também ficou fora do jogo do Brasileirão e a gente tem certeza de que é Martinelli e Iago. Ah, não, olha só o Wellington, vinha jogando direto e tal, e a gente tem a certeza que é Martinelli e Wellington, sei lá. Não. A gente já pode supor, é fato de que a gente pode supor, de que Felipe Melo deve ser titular. Até porque, se a gente for lembrar, o jogo em que Fernando Diniz não teve André, o jogo contra o Cuiabá, ele utilizou o Felipe Melo naquela posição. A gente vem discutindo bastante sobre quem vai entrar no lugar de Nonato, quem vai fazer a dupla de volantes. A dupla de volantes envolve Martinelli ou Iago, teria hoje 99% de chance para mim de ser Iago, e o companheiro dele ser Felipe Melo. Sendo isso, a gente vai acompanhar aqui, eu vou acompanhar ao vivo a coletiva de Felipe Melo aqui no Raiz Tricolor, então tem live amanhã a partir das 11h45 da manhã. Na verdade, 11h45 é quando começa a entrada da imprensa por lá. O horário da coletiva mesmo é um pouquinho mais tarde, mas a partir ali de por volta meio-dia eu estarei aqui ao vivo conversando um pouco com vocês e a gente vendo a coletiva de Felipe Melo. Esse daqui é o Giro de Notícias. Vídeo, por sinal, patrocinado do Giro de Notícias pela Bet7k, tá? Vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. Você não perde tempo, clica, vai lá e faz o seu cadastro na Bet7k. Bem, vamos embora. Vamos falar sobre o segundo assunto, que é o assunto André. E bem, a novidade sobre André é que o volante está sendo monitorado por um time gigante italiano, segundo a manchete do Netflu, numa matéria do Paulo Brito. E esse time é o Milan. Segundo a matéria, não há uma proposta oficial pelo jogador, mas o que aconteceu foi uma indicação de olheiros brasileiros, fazem ali essa função de indicar jogadores para a Europa, enfim, para o Milan,
e esses olheiros brasileiros indicaram André para o Milan. Isso já aconteceu há um tempinho e isso, a partir daí, os passos de André, segundo a matéria, passaram a ser mais observados de perto pelos italianos. O que eu quero dizer com isso? André vai para o Milan? Isso não quer dizer muita coisa, quer dizer que tem mais um clube. Por exemplo, essa matéria é do dia 12 de setembro, do Milan monitorando o André. Tem uma matéria do dia 27 de dezembro do ano passado, do Paulo Brito também no Netflu, falando que clube português monitora André desde a reta final do Brasileirão. Na matéria não é falado o nome do clube. Tem uma matéria também do Netflu, essa datada do dia 16 de maio desse ano, que diz que André é monitorado pelo Liverpool, estava sendo monitorado pelo Liverpool, pela Udinese, pelo Barcelona e pelo Ajax. Mais matérias, essa do portal, tô lendo aqui no portal torcedores.com, mas a matéria é do Saudações Tricolores. A matéria é de 8 de novembro de 2021, também do ano passado, de que o Atlético Mineiro estava monitorando o volante André. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A palavra monitorar. Monitorar é todo mundo que está de olho, que está atento ao que está acontecendo. Todo mundo. André está se formando, está se tornando um jogador que é muito visado na Europa. E por que é muito visado? Uma explicação bem rápida e simples. Porque ele está jogando muito, porque cada vez mais o treinador da seleção fala dele, então isso expõe também. Obviamente porque ele vem se destacando sendo um dos melhores, ou talvez o melhor volante do Campeonato Brasileiro. E porque a visão da Europa é de que está num time que não precisará ser gasto muito dinheiro para poder comprar. O Fluminense tem relação com alguns clubes da Europa, né, de venda, né? O Fluminense recentemente vendeu o Richarlison e João Pedro para o Watford, fez algumas vendas até para o mercado italiano há um pouco tempo, mais de tempo atrás, mas relação profunda o Fluminense não tem com nenhum time grande e não tem nesse momento nenhum jogador voando na Europa com o selo Xerém. Os que tem já saíram daqui a mais de 10 anos, Thiago Silva, Marcelo e Fabinho. Então, ter esse jogador recente com selo Xerém, talvez o que mais tenha seja Richarlison, que nem foi revelado em Xerém, mas chega com essa marca lá de fora porque foi a gente que vendeu. Por exemplo, quando eu cito esse exemplo, eu cito sempre Gerson, que é revelado em Xerém, mas chega lá fora com a marca Flamengo, né? Afinal de contas, saiu daqui nessa segunda ida pro Flamengo. Então isso dificulta pro Fluminense a imagem de um clube que vende mal, que acabou de vender muito mal o Luiz Henrique, e além de tudo, nenhum jogador que ele vendeu tá voando na Europa. Isso dificulta. E aí, obviamente, interessa a Europa porque é um jogadoraço num clube que a gente não precisa gastar muito dinheiro para tirar. Todo mundo monitora André. Vamos ver para onde e por quanto ele vai sair. A próxima notícia e a última notícia a gente fala sobre Fla-Flu e os ingressos. Todo Fla-Flu, eu sei que tá pensando isso, todo Fla-Flu tem encheção de saco sobre ingressos. Eu concordo. E dessa vez a reclamação é sobre preços. O mando do Fla-Flu no domingo que vem é do Flamengo, né? No retorno eles ficaram com o mando, no turno o mando era do Fluminense. E bem, a maior chiadeira que teve em relação ao preço foi em relação ao preço dos ingressos. Isso porque o Flamengo anunciou a precificação dos ingressos no seu site oficial e estranhou muita gente, torcedora do Fluminense, que o ingresso custaria R$120 para todo o estádio, né? Tirando o Maracanã mais, obviamente. Mesmo para Sul, mesmo para Norte, o ingresso muito caro. Nossa, que vergonha, olha o Flamengo dificultando a vida do tricolor. É que na verdade não é, essa é a precificação dos jogos do Flamengo. O Flamengo sempre cobra uma coisa ridícula, até parte da torcida do Flamengo gosta disso, outra parte rejeita absurdamente essa coisa, mas é o preço. O Flamengo cobra R$120 nos jogos dele no Maracanã. Não tá cobrando a mais pro Fluminense. O Fluminense cobrou R$60 pra torcida do Flamengo porque a torcida do Fluminense pagou R$60 no jogo do turno. No jogo do retorno, o torcedor do Fluminense vai pagar 120 porque o torcedor do Flamengo também vai pagar 120. É o preço padrão deles esse. Não é o caso, por exemplo, do Coritiba, que fez uma sacanagem aqui no jogo lá do Couto Pereira pelo Brasileirão, que a torcida deles pagava, tipo, sei lá, não lembro exatamente, mas R$50, e a torcida do Fluminense, só o setor visitante, custava R$200. Isso não, isso é sacanagem, isso fere o estatuto do torcedor. No caso do Fla-Flu, não.
No mando do Fluminense. Todo mundo pagou 60, no mando do Flamengo todo mundo pagou 120. Eu fui ver todo, tintim por tintim, o que o Fluminense fez pro que o Flamengo fez, tá? Fluminense no primeiro turno, Flamengo no segundo turno. Tempo de antecedência pros sócios, ou seja, quanto tempo antes o sócio do Fluminense pôde comprar, quando o mando era do Fluminense, e quanto tempo antes o sócio do Flamengo tá tendo para comprar quando o mando é do Flamengo. Nesse a gente levou muita vantagem, porque o sócio do Fluminense, as vendas abriram no domingo e os torcedores em geral do Fluminense e qualquer torcedor do Flamengo só pôde comprar na quarta. Então assim, mesmo um cara que é sócio do Flamengo, ele teve que esperar 3 dias do sócio do Fluminense comprando para poder comprar ingresso. Nesse de agora, o torcedor do Fluminense só precisará esperar 25 horas. Ele abre num dia para sócio do Flamengo, no dia seguinte já está aberto para qualquer torcedor do Fluminense fazer a compra. Então, assim, além disso tudo aí que eu falei, não tem mais nada muito para poder comentar, não. O desconto em todos os setores acontece para eles, acontece pra gente também, ou seja, no turno a gente deu desconto ali de 50% para os torcedores do Fluminense em todos os setores, né, no setor exclusivo deles e nos setores mistos, né, obviamente não no setor do Fluminense. E eles fizeram essa reciprocidade agora também, de darem para o sócio do Fluminense, então o sócio do Fluminense terá a possibilidade de comprar com 50% de desconto ingressos pro próprio setor, né, no setor sul, e pros setores mistos também. Acho que não tem muito mais além disso nesse sentido de reciprocidade, não. Beleza? É uma merda, eles cobram caro pra cacete no ingresso e quem sofre sempre é o torcedor. Até a próxima, valeu!